aula. Olha o assunto que a gente chegou, né? Mas todo mundo participa, todo mundo vai participando, e é legal participar. Na computação não é bem assim. Geralmente o cara que faz mais de 2 perguntas na aula, ele é o chato da turma, né? E ele acaba virando o cara chato da turma porque ele pergunta demais, e o cara quer ouvir a aula e ir embora. Na computação, a aula tem no máximo 1h30 e vai embora. Na economia tem aulas que vai 2 horas de vez em quando. Tu sai de uma e tem que entrar na outra já. E tu não vê o tempo passando, isso é legal, porque tá todo mundo discutindo. Então, aproveitem as apresentações de trabalho de vocês aqui e levem como se fosse uma palestra, que eu estou fazendo agora. Assim, ó, eu treinei para essa palestra, posso estar indo muito mal, posso, mas eu fiquei treinando um tempão o que eu ia fazer para não enfiar o dedo no nariz, né, coisa assim. Né? Então, eu treinei isso. E vocês devem aproveitar as apresentações de trabalho que vocês têm aqui na faculdade para aprender um pouco com isso e tentar fazer uma coisa legal, sabe? Não ser aquela coisa maçante de o cara já ficar nervoso para apresentar. Eu acho que falar na frente dos outros é importante. Alguém mais vivido discorda de mim que falar na frente dos outros é uma coisa muito importante? Não, né? Falar na frente dos outros é a coisa mais importante que tem. Na Google, inclusive, tipo, as partes mais difíceis do nosso trabalho atualmente, assim, no nosso projeto, é quando a gente vai lá e tem que fazer uma demonstração do nosso projeto para as outras pessoas e comprar o auxílio delas. Gente, a gente não combinou isso, a gente não combinou, né? É um depoimento real aqui. Então, eu só queria, um conselho de alguém que já fez isso, né? E que eu tentava fazer isso na graduação. Tentem treinar uma apresentação, não importa de que cadeira for o trabalho, tentem treinar um pouquinho o negócio, né? Para sair um negócio legal. E erro de português, apresentação, se tivesse alguma aqui, eu não vi, né? Mas, sabe, aquele negócio que o cara faz em cima da hora, é só um cara que fez o trabalho, o outro não sabe nem o que falar. Pelo menos treina a enrolação, entendeu? Treina a enrolação, pelo menos. Tá, e por final, pô, o professor agora de empreendedorismo vai gostar dessa, né? Gente, network, isso aqui é muito importante, você não tem... Isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Então, eu sei de amigos meus que estão em empresas muito grandes agora porque tinha um colega que foi para aquela empresa, entendeu? E não é só com colegas, são com professores. O Marinho está de prova aqui, ó. Para entrar na Cisco, eu tive que mandar recomendação de 2 professores meus, 3 na verdade. Eu mandei o do Marinho, por exemplo. Não entraram em contato contigo, acho, né? Mas poderiam muito bem ter entrado, né? Eu sei que entraram com um deles, entraram em contato. Então, se o cara não tem um professor que lembra de ti, pelo menos, porque uma coisa é o cara gostar de ti, outra é ele lembrar, né? Um cara que não vai na aula nunca, que não faz nada, não comenta nada, e geralmente não tem nota boa, porque quando o cara tira nota boa, o professor lembra também. Se o cara não faz nada, ele não é lembrado pro professor. E daí o cara vai querer que o professor faça a recomendação. Isso é Brasil, né, gente? Um cara que tu não conhece implorar pro cara falar bem de ti. Isso é um absurdo, né? O cara tem que falar bem de ti porque tu é bom. E se tu quer entrar numa empresa boa, tu tem que ser bom naquilo que tu tá fazendo. Então, eu me considerei confortável em falar com o Marinho, né? Porque a gente teve um problema na disciplina uma vez, que eu fui mal numa nota, e ele me chamou para conversar. Lembra disso, professor? Ele falou, Cavinato, o que aconteceu com essa nota aqui? E eu tava arrasado, né? Porque eu tinha mudado minhas férias já, ia ter que fazer recuperação. Eu, que saco, né? E foi um negócio legal isso, no final das contas. Então, networking é uma coisa importante. Isso aqui é um adicional, tá? Vocês sabiam que tem um monte de equipe de esporte aqui na URGS? Tem muita coisa legal. Futsal, handebol, vôlei, natação, academia até acho que tem. E participem de eventos da URGS. A URGS dá muita coisa legal, teatro, cinema. Eu ia de vez em quando, tinha a apresentação seguida lá no centro da Orquestra Sinfônica. Quase acabou, né, professor? Era muito bacana isso. Agora vamos lá. Corrida final, sprint final, vamos lá, galera. Google, Facebook, Cisco. E botei no meio para dar uma moral, né? Tipo, Google, Facebook, Cisco, né? Então aqui, ó, eu não vou ensinar vocês... tem que valorizar, valorização, né, gente? Pô, né? Entendem? Então, eu não vou ensinar vocês a entrar em entrevista, podem falar com o pessoal que tá aí, talvez. Mas então eu vou falar assim, ó, eu peguei 5 pessoas, o Portal, o Cauê, que veio da palestra semana retrasada aqui, o Fis, o André, levanta a mão, André, deixa eu botar o laser na tua cara aí. E mais o Leonardo Chatan, que são a diferença de um ano esse pessoal todo, tá? E daí eu peguei esse pessoal todo e pensei, por que esse pessoal entrou, né? Tentei achar algumas coisas em comuns. Daí eu achei algumas coisas. Em primeiro lugar, notas, né? Eu peguei notas, vamos ver. André, não bate, tá? Olha só. Daí eu peguei assim, ó, o Leonardo não quis compartilhar as notas dele, mas eram boas, tá? Ele não quis compartilhar. Então eu peguei assim, ó, o Bruno e o Cauê tiraram tudo a graduação inteira. E eu quero deixar muito claro que isso não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Então o Bruno ficou na frente do Cauê, no final das contas, por causa do vestibular. O lugar que ele ficou no vestibular ficou na frente do Cauê. E eles têm uma disputa muito grande por causa disso. O Portal também tem notas boas, né? Se for ver. O André não tem tantos As, mas é muito grande. Tu ficou em 4º lugar no ordenamento, né? Deixa eu me propagandear de novo. Era Bruno Fis, eu, tu, Cauê e... Não nessa ordem, era nós 4 em primeiro lugar. Então tem notas boas. E o Leonardo tinha notas muito boas também, não quis botar aqui, não sei porquê. Mas tem uma coisa em comum aqui, ó. E não quero deixar ninguém desesperado, mas ninguém reprovou nunca. E tem pouco C. Mas isso não é o mais importante. Isso a gente ia chegar nesse ponto, né, André? Lembra? Que a gente ia falar que... Calma, vamos chegar lá. Trajetória acadêmica. Tentei achar algum ponto em comum, né, gente? Tem que achar alguma coisa que fosse, sei lá, que ligasse as linhas, é isso que fala, né?
Juntasse os pontos que tem as linhas nelas. A primeira, eu pensei assim, ó, o que a gente fez em comum? Grupo PET de computação. Tu não participou e o FIS não participou. Os outros 4 participaram do grupo PET. E quem já participou sabe que é um negócio legal, né? Que envolve bastante dinâmicas e tal, né? Envolve. Maratona de programação, eu nunca participei disso, eu não gosto de programação. Mas os outros 5 participaram de maratona de programação. Comba, exemplos, né? Pessoal muito bom no que fez. Intercâmbio, todo mundo fez intercâmbio. Ó, chama alguma coisa em comum já, né? Tem um pequeno perfil. De semelhanças e diferenças, ó. O André tem as notas piores de todo mundo ali, mas é um cara que eu sei que quando eu estava em casa indo para academia ou, sei lá, jogando algum joguinho, o André estava em casa lendo o livro do Corbin, né? Torben. O André gostava muito disso, né? Não é verdade. E volta e meia tu veio com os assuntos para mim, quando a gente estava na Alemanha até, a gente foi junto. Bah, o algoritmo novo aí, não sei o quê, negócio muito louco aqui, não sei o quê. Tu acha que faz diferença isso? Na tua prova fez diferença depois? Fez, né? Então, tu não é vagabundo, tu concorda com isso? Tá. Tu estudava em casa também, né? E tu sempre me falou uma coisa também, que tuas notas, de vez em quando, tu não se importava tanto com a nota, porque de vez em quando tinha cadeiras que tu gostava mais e menos, né? Isso é verdade. Então, eu acho que nota é um negócio importante, né? É importante, eu só me importava assim de... Eu preciso passar e preciso aprender. E nas que tu gostava, tu tirou sempre A, não é? Sim. Porque tu se dedicava bastante, né? É ou não é? Né? Então tá, é isso que eu quero dizer, ó, gente. Assim, ó, eu acho que tem uma hora que todo mundo tem que entender que tem que estudar para chegar nessas... Eu estou falando aqui Google, Facebook e Cisco também. Então, sabe, para quem já tem muita reprovação, talvez dê para voltar atrás ainda, sabe? É um negócio que se tu começa a demonstrar uma melhoria muito grande, talvez faça diferença. Mas é isso que eu queria dizer. Algumas considerações finais, que eu estou sem tempo, o Comba aqui está quase... Eu vi que ele sacou a arma, que ele mostrou a arma, assim, ele levantou. Eu, melhor parar com isso aqui. Então, pessoal, tem que estar sempre atento. Comecem desde agora já a ficar dando uma olhada, assim, ó, e se cadastrem em algum lugar, uma coisa assim, e fiquem atentos, tá? Tirar nota alta não é tudo, mas tirar nota baixa é alguma coisa. E é o que eu quis dizer antes, né, que inteligência talvez não seja o mais importante. A gente tinha colegas que acordavam no meio da aula, acordava assim e falava, bah, professor, pergunta uma coisa, eu não entendia o que o cara perguntava, né? O cara é um gênio, né? Fazer o quê? Mas tem que ser dedicado, pelo menos. Então, a impressão do aluno dedicado é uma impressão muito boa que passa, né, professores? O cara tem que ser dedicado, pelo menos. Né? Se o cara for burro, que seja dedicado, pelo menos. Dedicação. Dedique-se, sabe? Tem gente que nasce... dedica-se, tem que se dedicar. E uma coisa que eu recomendo é se inscrever em site de emprego. Vagas.com. Eu sou inscrito nesse site, recebo todo dia notícia, me inscrevo todo dia em emprego, nessas vagas, que me custa um clique, e frequentemente me ligam para falar sobre isso. E eu participo de uma entrevista por telefone, que é muito bacana para te entendendo como é que tá as coisas, vai vendo salário, etc. Então se inscreva nesse negócio, vale a pena, eu acho legal isso aí. E, liderança é mais ou menos o que eu estava falando sobre saber se comunicar, né? Um bom líder tem que saber se comunicar. E ser um líder é importante hoje em dia. Até porque geralmente quem ganha mais é quem dá ordens, né? Se isso for uma coisa importante para vocês. Então é um negócio que tem que treinar. E esse teste era para ser engraçadinho, né? Por causa daqueles negócios que todo mundo escreve no meio do código para testar programa. Não foi tão engraçado, ninguém riu, mas o teste é justamente isso, assim, ó, sai da faculdade, entra no mercado, vai no negócio, se tu não gostou, cara, pula fora, assim, ó, não se prende a uma coisa, de forma alguma se prende a alguma coisa. E eu estou dizendo isso porque quando eu entrei na KPMG ali, eu saí da faculdade em julho e fui contratado para setembro. Então passou agosto inteiro e eu sabia que ia começar em setembro. E quando começou, eu já de cara vi que não era o negócio que eu queria. Não era. Vi na hora, não é isso que eu quero fazer. Meu cérebro está sendo atrofiado aqui. E daí, cara, eu desisti. E foi uma das primeiras vezes da minha vida que eu desisti de alguma coisa, sabe? Eu não sou muito de desistir, geralmente eu vou até o final com o negócio. Mas, entendeu? Tem que, se tu acha que não é legal aquilo, pega e salta fora. E para finalizar, último slide, professor. Penúltimo, depois tem aquele obrigado com o meu e-mail. É umas reflexões, sabe? Uma coisa de vez em quando, em vez de pensar por que fazer um negócio, é legal pensar por que não fazer um negócio. Então, bota aqui, ó. Por que não fazer um intercâmbio, né? Pensa, por que eu não faço? Porque eu tenho saudade dos meus pais? Sim. Porque eu não quero ter problema de idioma? Dificilmente vai ter. Tá, mas pensa nisso. Por que não aprender um idioma novo, então? Por que não vou abrir uma startup? O que tem contra isso, né? Por que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho medo de fracassar? Não sei. Por que eu não vou fazer isso? Por que não trabalhar numa empresa que nem a Google, a Facebook e a Cisco? Né? Por que não fazer isso? Por que não? Por que, né? Pensa e depois corre atrás disso, né? Por que não virar professor, por exemplo? Por que não? Né? Por quê? Por quê? Por quê? Entendeu? Acabou. Beleza, gente. É isso aí. 1 hora.